Estão todos vendo? Pergunta se estão todos olhando, se está tudo certo. Então, tá tudo ok. Bem, eu não estou vendo vocês, tá? Então, gente, vocês compreendam aí que a gente está com um pouquinho de dificuldade, mas vamos avançar para a gente não atrasar tanto vocês. É o seguinte, eu tenho alguns anos, eu sou neto do Oscar Niemeyer, trabalhei com ele muitos anos, por causa, não, ao contrário do que todo mundo pensa, não foi por causa do meu avô, do Oscar Niemeyer, foi por causa do meu pai, né? Meu pai sai de São Paulo, vai para Brasília para fazer faculdade de arquitetura e por conta de que várias pessoas, vários brasileiros, né? O mundo estava se perguntando o que era Brasília e meu pai queria fazer arquitetura. Com isso ele conhece a minha mãe e eu brinco que eu sou um filho da arquitetura. Tive a oportunidade de trabalhar com ele muitos anos, com meu pai também, então a arquitetura foi nenhuma opção, foi o único caminho que eu vi aí. E, e que não teve opção. Pensei em outras coisas que eu pudesse fazer, o que eu faria, e acabei fazendo arquitetura. Quando eu estava no colégio, eu estudando sobre Brasília, eu vi que tinha o nome do meu avô e achei engraçado. Falei, Oscar Niemeyer. E perguntei para minha mãe quando eu cheguei em casa, quem é esse Oscar Niemeyer? Ela falou, guarda esse nome que você vai ouvir muito falar dele. E isso foi legal, porque eu não imaginava que eu pudesse ficar tão próximo a ponto de morar com ele e viver 24 horas com o Oscar. Então, eu sou um apaixonado por arquitetura, acredito que todos aqui sejam. E aí eu fiz até uma mudança um pouco na palestra, especial para vocês aqui, fazer uma palestra um pouco diferente, que não é uma palestra, né? É uma provocação. Um bate-papo, uma apresentação. Então, vou fazer uma apresentação até rápida, porque a gente já demorou muito, que é interessante para vocês mostrarem, vou tentar ser um pouco mais sucinto. E aí eu botei essa pergunta. Eu falei, Niemeyer, arquitetura e design. Por quê? Por que Niemeyer? Tá aparecendo. Isso, agora ficou ótimo. Só muda. Perfeito, Trocou? tá mudando. Trocou. Então. Então, o anagrama que a gente falou, né? Onde tem as possibilidades técnicas, as condições sociais e que isso vai gerar a arquitetura dele. Esse é o Partido Comunista Francês, vocês estão vendo? Trocou, Alessandro? Tá trocando, tá ok. Então. Aí aquela história que eu falei do croquis do Oscar, do vazio, da paisagem, do Oscar sustentável. O Oscar mostra na sutileza do desenho que a natureza é importante, o ambiente também. E ele dizia que nesse projeto o terreno era pequeno e que ele precisava fazer essa grande assembleia, que é essa casca, essa cúpula, e ele ele pega e enterra a cúpula, como vocês podem ver aí no desenho. Você tem uma implantação, onde você tem o projeto, e o Oscar, com 3 desenhos, consegue explicar todo o projeto e vender o projeto de arquitetura dele. Aí vocês veem o embasamento aqui. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim. Então, aí aqui ele cria uma nova praça semi-enterrada, onde ele consegue fazer luz indireta, consegue criar toda a área de circulação e consegue que a cúpula necessária para fazer o grande auditório da Partido Comunista Francês seja possível. E vocês conseguem ver aqui uma rampa que ele acaba não executando nesse projeto, e que é uma coisa que nós vamos falar algumas vezes, que é o Oscar criando ideias, e que essas ideias ele usa como uma espécie de repertório que ele aplica novamente em outros projetos. Vocês vão ver essa rampa, por exemplo, no Museu Nacional de Brasília. Isso anos depois dessa obra do Partido Comunista Francês. Eu acho legal de mostrar isso para vocês verem que em 3 desenhos
uma implantação, um corte, uma perspectiva, o Oscar apresenta seu projeto. A gente hoje trabalha com Lumion, com Revit, com CAD, etc. Vários projetos, e a gente tem muita dificuldade com os clientes. Eles continuam pedindo cada vez mais, desmerecendo um pouco o trabalho do arquiteto. O Oscar também teve essa prerrogativa, essa capacidade de valorizar a profissão. Então, quando a gente fala em defender Oscar, a gente também fala em defender a arquitetura nacional e a arquitetura brasileira. E também os outros arquitetos que vêm por trás. Nós, arquitetos, depois de Oscar, temos que agradecer também esse legado que ele deixa e essa porta aberta para uma arquitetura mais valorizada. Aí o Oscar faz essa perspectiva interna, muito interessante, onde a gente mostra que o Oscar também é um cara preocupado com interiores, com fluxo, com todo o design de interiores que a gente trabalha tanto hoje. Então, eu gosto de falar nessas palestras que o Oscar era um cara sustentável, o Oscar era um cara coerente, o Oscar era engenheiro, o Oscar tem formação de engenheiro arquiteto, né? Por isso a engenharia do Oscar é tão complexa e tão importante. E o Oscar tinha essa noção muito forte. Então, quando as pessoas falam que o engenheiro é que o Oscar fazia o croquis e o engenheiro se virava para tornar real, isso é uma mentira. O Oscar ele tinha completa noção da engenharia e da arquitetura que ele queria. E isso é muito importante. Ele dizia que a gente tinha que investigar e acompanhar e explicar o projeto, porque ninguém entende arquitetura. Então, isso é muito interessante. Aqui a gente tem um projeto de Constantine, onde o Oscar, preocupado com mostrar aquilo que a gente falou do subliminar do Oscar, aqui ele não desenha no corte o fechamento da estrutura. Por quê? O que o Oscar quer mostrar é que esse balanço, esse grande vão, tem 80 metros. Isso é uma engenharia arrojada para a época, né? O Oscar quer deixar claro que você, com 2 apoios simples, ele bota aqui 2 pessoas, mostrando a escala humana em relação ao projeto. Ele também dá a ideia que você tem um apoio aqui, um apoio ali, e que esses 80 metros é super importante. E aqui na fachada, aí ele mostra um sistema estrutural. Ele mostra que o apoio central ele consegue suspender essa casca. Aí é o Oscar inventando novamente. Ele pega a gente tem a gente estuda a arquitetura falando sempre do apoio, o pilotis, o pilar apoiando a viga e estruturando tudo com a viga e o pilar embutido. O Oscar transforma o pilar numa escultura e a viga também. E aqui, ao contrário do que a gente vê, em vez do pilar apoiar e a viga estar apoiada embaixo da laje, ela está subindo a laje, ela está içando a laje, ela suporta a laje, ela pesca a laje. Isso é uma invenção que o Oscar faz, muito interessante. Aqui, de novo, aquele auditório de 80 metros de vão, e o Oscar encantado de ter feito esse prédio gigante, com 300 metros de comprimento, 50 metros de balanço, aliás, 50 metros de vão e 25 metros de balanço. E ele consegue fazer uma viga com 30 centímetros apoiada nesses pilares de 50 em 50 metros. E essa estrutura, ele dizia que, quando pediram um projeto, eles queriam que fizessem 6 prédios, e ele dizia assim, e eu consegui resolver tudo num prédio só. E vocês conseguem ver a escala desse bloco de classes em relação ao auditório, que ele é imenso. E você vê no fundo a skyline da cidade, onde tem prédios e residências e casas, e prédios pequenos. Em relação a essa praça, você vê o espelho d'água, você vê a grande praça do projeto do Niemeyer. E ele mostra que a vida acontece nessa praça. Ele consegue também indicar aqui, nesse desenho, que essa construção é uma praça para a cidade e é uma área de vivência muito interessante. Uma característica também do projeto de Niemeyer. Falando dos pilotis, esse é o Palácio do Mondadori, na Itália, onde ele cria os pilares também. De novo, os pilares são os elementos da fachada, criando a beleza estrutural que o Oscar tanto fala.
E esse prédio ele tem uma escala de 3, 5 e 15 metros de vão, né? Criando o que ele dizia como se fosse uma música, uma partitura, o desenvolvimento de uma arquitetura como se fosse uma composição musical. E, de novo, você vê aqui o pilar com a viga, que é o sistema estrutural, sustentando as lajes do prédio do Mondadori. O que ele consegue com isso? Criar o terraço-jardim solto, aberto, porque essas estruturas, essas vigas que estão apoiadas nesses pilares, possibilitam que ele tenha aberturas na laje, criando esse terraço-jardim aberto. E também libera o piso, criando uma integração total da área do prédio interna com a área externa. E aí você vê nesse croquis que ele faz o desenho entrelaçando com a estrutura do prédio. E ele mostra o paisagismo também. O Oscar preocupado com todos os detalhes da sua arquitetura, de como isso vai se desenvolver e acontecer. Esse prédio é em Milão. A gente ouve tanta gente indo a Milão e nunca ninguém vai visitar esse prédio. E ao contrário do que os brasileiros, que têm uma forte tendência a achar melhor o que vem do exterior, ir a Milão para ver a tendência de Milão, o Palácio Mondadori hoje é chamado Palácio Niemeyer, e o mundo inteiro vai lá visitar, com exceção dos brasileiros. Poucos brasileiros conhecem esse prédio em Milão, num distrito próximo de Milão, que é em Seagrate. E é um projeto que vale a pena visitar, que é muito bonito. Aqui, Brasília, ocupado com o entorno. Alessandro, está me ouvindo? Todos estão ouvindo? Alô? Oi, Paulo, tá tudo ok, tudo tranquilo. Ah, tá todo mundo ouvindo. Tem que me dar feedback do que está acontecendo aí, que eu não estou vendo nada. Oi, Paulo, eu mandei o link aqui para todo mundo. Tá? Vai me posicionando. Então, aqui, Brasília, a Catedral de Brasília, e vocês veem a preocupação do Oscar com o entorno, com a ambientação de Brasília, a preocupação com o claustro. Pode falar, Paulo, tá tudo ok agora. Tá. Se todo mundo quiser perguntar ou tiver alguma coisa, me avisa. E aí, a preocupação do Oscar com a área interna, com o espaço dos padres, com a preocupação com a planta, o Oscar pensando todos os detalhes de um projeto. A gente vai lá em Brasília ver a Catedral de Brasília, uma estrutura linda, e não percebe que ela tem toda uma arquitetura funcional por trás da catedral. Esse é o prédio da Fata, também em Turim, na Itália. Aí tem uma curiosidade importante, que é quando o Oscar fala que o pilar é importante, que a estrutura é importante, e que ele tem uma intenção de reduzir os apoios. Aqui na Fata, se vocês olharem, ela tem uma estrutura, tem uma concepção parecida com a de Mondadori, onde a estrutura, a fachada é totalmente diferente. E ele consegue reduzir para 3 apoios. E ele mostra aqui no cantinho uma perspectiva, um trabalho, mostrando que isso é importante. Ele mostra a projeção do prédio e 3 apoios laterais, 3 apoios de um lado e 3 do outro. Então, o Oscar faz um prédio com 6 apoios, já mostrando a preocupação dele com a redução dos apoios. Aqui, a gente pode ver o Oscar urbanista, pensando a cidade. O Oscar contestando a ideia dos prédios horizontais ou a réplica de prédios. Aí tem um pouco de crítica ao Bauhaus, né? A escola da réplica da arquitetura modernista, de replicar e fazer a simplicidade da arquitetura. E o Oscar mostra que a cidade tem que ser orgânica, com os setores de moradia, com o setor comercial, com o setor de público, né? Como você pode ver, prefeitura, igreja, e aí toda uma estrutura com um desenho simples, dando uma ideia, simplesmente uma crítica na arquitetura, né?
e mostrando como é que o urbanismo pode ser tão importante quanto a própria arquitetura. Essa é uma ponte em Veneza, mostrando o Oscar trabalhando a ponte. Eu considero ela um edifício horizontal, onde você percebe a janela do edifício, percebe a ambientação e percebe a possibilidade das pessoas ficarem nessa ponte. Uma coisa que é uma inovação também. Você nunca é difícil você ver uma ponte coberta em um lugar público. O Oscar faz uma proposta interessante com 2 sistemas estruturais e a ponte e a cobertura simplesmente apoiada nessas colunas, criando esses ambientes e um lugar de estar, criando uma edificação funcional com propósito turístico, né? Muito interessante. Aí vocês veem o Partido Comunista Francês como ele aparece, como ele tem a, como ele tem ele é muito idêntico ao croquis, né? Quem vê o croquis entende o projeto. Não está tão diferente do que foi construído, né? Você consegue entender toda a relação do painel que o Oscar queria mostrar, o edifício como um pano de fundo do terreno. Aqui vocês podem ver uma abertura, aqui e aqui. O Oscar integra o último pavimento com a parte externa, com escadas, com rampa, e o terraço ele também é usado, que também você consegue ver lá no croquis. E a parte da cúpula, sem agredir o espaço e sem atrapalhar a visão de quem passa, tanto do prédio quanto do pedestre para a cidade, né? Então ele integra muito bem essa construção com a cidade. Aí o Mondadori, que a gente falou, vocês conseguem ver o vazio, né? Conseguem ver a construção baixa lá no fundo, toda a parte de serviço integrando o espaço, perpassando aí pelo prédio, e ele totalmente integrado com a natureza e com o ambiente. E é uma escultura, um espaço lindo no projeto. Se vocês forem reparar, o prédio do Mondadori ele é reto, né? Ele acaba construindo um prédio reto, uma volumetria simples, né? Dentro da arquitetura de Niemeyer. E vocês podem ver que a maquete ele não é. Ele tinha 2 blocos, onde ele acaba simplificando o projeto, provavelmente para economizar o recurso. E como é diferente esse projeto, essa maquete do projeto original, do projeto construído. Vocês podem ver que aqui, por exemplo, o espelho d'água não aparece. Ele é bem menor do que está construído lá na realidade. E esse bloco aqui ele acaba não construindo. Esse vocês podem ver aquilo que a gente falou do repertório do Niemeyer. Se vocês repararem, ele tem uma semelhança muito grande com o Partido Comunista Francês, sendo totalmente diferente. Aqui ele deixa a estrutura aparecer, ele cria uma forma diferente, e o auditório ele ganha como uma forma tão bonita que ele vira o prédio principal. O Oscar trabalhando o mesmo partido de formas diferentes. Uma coisa que eu também trabalho muito no meu trabalho, eu uso bastante no meu trabalho de arquiteto. Esse é o Le Havre, lá em Paris também, lá na França também, que o Oscar rebaixa a praça 4 metros, criando... eu considero até o Le Havre uma evolução do Partido Comunista Francês. Quando a gente falou do semi-enterrado do Partido Comunista, a gente falou dele coberto. O Oscar percebe que pode criar uma praça interessante e aberta. E essa praça integra a praça de cima. Então, quem chega na praça, desce essa rampa e contempla uma praça semi-enterrada, protegida do que ele dizia dos ventos que vinham do mar. É numa área costeira, o Le Havre, então o vento é frio lá na Europa, e ele dizia que com esse rebaixamento da praça ele conseguiria proteger do vento e criar uma ambiência mais
confortável para quem visita ou está lá na praça. E aí o projeto. Chamam de vulcano. Vocês percebem, olhando aqui o vidro e a integração, como essa relação da praça no nível do pedestre, do nível da rua, é total com a parte da área da praça enterrada que Oscar cria. Quase como uma pomba desenhada no chão. Ele cria uma espécie de anfiteatro aqui, que você desce, né? Uma escadaria integrada, que você tem esse ambiente, cria essas rampas, cria essa rampa aqui, cria também uma outra entrada aqui né, em desnível da parte do pedestre para a parte de baixo, para você poder acessar o prédio, e cria um conjunto de rampas e planos, né, que se intercalam, criando essa beleza estrutural que o Oscar falava. Aqui uma área interna, a foto não ficou muito boa, mas dá para vocês terem uma ideia da parte interna e como ficou bonito esse projeto, né? Tanto internamente quanto externamente. E aí a praça super integrada e protegida do vento frio da França. Aqui a mesquita de Alger, Oscar também faz com 6 apoios. Aqui é uma coisa que aqui é um projeto que eu considero muito importante, porque eu considero um salto na evolução da arquitetura do Niemeyer, que é quando o Oscar percebe e explora o pilar como área externa. Ele entende, com esse sistema que ele cria, com esse desenho, que ele pode pegar, ele se liberta da arquitetura convencional. Ele percebe que se ele tem o pilar e esse pilar pode apoiar e contraventar com a estrutura, eu posso soltar a estrutura do térreo, da lâmina d'água. Essa mesquita ela está completamente solta do espelho d'água e ele cria de passeio com esse acesso principal. Então as pessoas podem fazer um grande acesso e a mesquita funciona com esse balanço inteiro livre de coluna. Isso é uma engenharia muito complexa e muito criativa de Niemeyer, que ele consegue a partir do repertório que ele cria. Aqui, o Oscar trabalhando a residência, né, a unidade, né, pensando a arquitetura, e é importante mostrar essa casa, que é uma casa muito conhecida lá na Califórnia, aberta à visitação, onde o Oscar integra o oceano, aqui é o Oceano Pacífico, e ele pensa os caminhos, junto com Burle Marx, criando a casa no meio do terreno. Mas ele cria uma área importante, uma praça importante de chegada, né, que a gente chama de área de transição, a área da residência e da vivência com a área de transição entre o rio, entre o mar, né? Que a gente consegue ver aqui os barquinhos e tudo. Então, o Oscar cria 2 áreas importantes, 2 praças, uma de chegada para quem chega da rua, né, os carros e tudo, e essa é uma área privativa de quem aproveita a casa. E a casa solta do terreno. E Oscar faz questão de mostrar no croquis aquilo que a gente fala da subjetividade dele, olha como o croquis é simples e como ele mostra o olhar, que a casa não podia estar apoiada no chão, porque o olhar estaria preso e estaria reprimido pela construção. Então ele justifica a importância do pilotis e que você chegue na casa e que o Oceano Pacífico entre pela construção. Então ele mostra que ele vai fazer uma casa, uma residência, um sistema estrutural integrado com o ambiente, com o Oceano Pacífico, com a laje, com a integração. Olha, vocês veem aqui a área de transição e a laje solta. Aqui ele tem uma laje, essa laje tem alguns apoios que você nem percebe, e essa laje é solta no projeto. O Oscar mostra de novo o croquis, né?
esse sistema estrutural, a forma orgânica integrada com a casa, e mostra que a ventilação passa por dentro, o olhar da casa não pode estar limitado à fachada, e que você tem que estar olhando através da fachada. Ele justifica isso com esse croquis, a ventilação cruzada, iluminação natural, né? E a área protegida com a ventilação, com o olhar, né? E aqui os quartos, como vocês podem ver, e o apartamento principal. E aí você vê a casa solta no terreno. Se vocês olharem aqui, você tem um anexo da casa, que de novo a gente falando do repertório do Niemeyer, que se assemelha muito à capela a Pampulha, né? A capelinha de São Francisco. Vocês percebem que o Oscar trabalha ela como um anexo de uma residência, né? De novo, o repertório arquitetônico de Niemeyer explorando. Qual a importância da gente falar disso? É um pouco o que o Oscar representa. O Oscar ele é uma ruptura com a arquitetura moderna convencional, com a Bauhaus, com a arquitetura de Le Corbusier, e ele cria uma arquitetura orgânica muito interessante, onde ele usa o conceito da arquitetura moderna, da Carta de Atenas, mas ele reestrutura esse pensamento. Ele transforma esse conceito numa arquitetura mais tropical e especial. O Oscar desenhista, né? Vocês podem ver a simplicidade do desenho, mas ele consegue mostrar toda a integração da casa, aquele anexo que a gente consegue ver, e você percebe pela projeção do apartamento que o olhar, ó, aqui é uma visão de... Você percebe que você olha pela construção. A construção aqui da cozinha e do anexo que dá suporte não interfere em nada na ambiência da casa e na visão de quem chega. Bem, aqui é o CTA, um projeto em São Paulo, né? O Oscar influenciado um pouco pela arquitetura replicável, mas que aqui nesse projeto se justifica, que é o módulo de habitar. Ele replica o módulo de habitar, mas ele cria uma identidade diferente. Ele cria a varanda, ele cria o quarto solto lá em cima para poder criar uma forma mais livre, né? Ele não queria que tivesse tão... Mas ele faz um módulo também, mostrando que que ele também poderia fazer o módulo, né? Só que não é o ideal. Só que quando chega na replicar como ele fez os CIEPs, como ele fez em vários projetos, e a arquitetura, o pré-moldado permitia, e era uma como ele dizia, o concreto era uma solução, ele explorou em todas as formas. Tá vendo? E aqui o Oscar fazendo mesmo sendo um módulo, ele preocupado com a leveza da arquitetura, com a arquitetura livre. Aqui o microclima, como é que... Aqui uma outra residência que o Oscar faz, mostrando num desenho simples como seria essa integração. Se vocês repararem o desenho, a viga, ela termina aqui. Você tem uma sensação de estar dentro do ambiente, porque aqui o piso não termina o desenho. Ele dá a ideia de continuidade. Essa perspectiva é integrada. Você vê a sala, você não vê aqui a esquadria, nem o fechamento, a vedação, e você vê esse muxarabi, que é onde os arquitetos normalmente fazem ela horizontal, o Oscar faz ela inclinada, que cria uma beleza, além de uma beleza estrutural e uma leveza, também faz com que o sol entre, criando o sol bate nesse espaço e o vento passa também, você tem a ideia da ventilação e da luminosidade da casa. E você consegue proteger do sol, que é
é a função do Muxarabi. Você consegue ver esse ambiente e sentir que está dentro dele, integrado numa arquitetura de Niemeyer. Você vê a árvore saindo de dentro da casa, né? Toda essa arquitetura aí, ela é funcional e é também uma forma bonita de... Não sei se vocês sabem, aí a gente fala aqui um pouco da ONU, que é um projeto do Niemeyer, uma obra importante lá em Nova York. Se você, quem não, muita gente não sabe, mas a ONU é um projeto do Oscar. Foram convidados os maiores arquitetos do planeta na época, do mundo, né? E Oscar, um deles. Oscar vai trabalhar na ONU e cria esse projeto. Muitos acham que é do Le Corbusier, porque o Le Corbusier participa do concurso junto com o Oscar, mas eles preferem o projeto do Oscar, e o Oscar ganha esse concurso e acaba sendo o projeto do Oscar o escolhido. E aí o Oscar cede, o Le Corbusier fica incomodado, ele acaba cedendo às pressões do Le Corbusier e ele faz uma integração. Esse é o projeto original do Oscar, criando a Praça das Nações, onde ele privilegia o pedestre e a integração, onde todas as circulações do prédio principal, da grande assembleia e de quem chega da rua, se converja nessa praça, que ele chama da Grande Praça das Nações. Só que Le Corbusier acha errado, não concorda, Oscar fica comovido, né, com o pleito, né, do Le Corbusier, e ele cede, acaba integrando o projeto dele com o do Le Corbusier, onde nesse projeto a gente perde a praça. E aí o projeto da ONU, onde acaba a Assembleia vindo para o centro do terreno. E a beleza desse prédio, que eu acho fantástico, que a gente tem que admirar aí vocês, não sei se vocês se emocionam assim de ver esse projeto como eu, mas uma obra fantástica de Niemeyer. Aí a gente volta, vamos... alguém quer falar alguma coisa? Não, por enquanto tá todo mundo só admirando aqui. Segue aí, Paulo. Tá tudo bem? Tudo. Agora tá perfeito. Agora você tá no telão, tá tudo como devia ser. Ah, que bom. Vocês viram tudo então em grande escala. Ah, assim que é bonito. Que bom. Então, aí a gente fala um pouco dessa coisa do Oscar, a gente falou do vazio do Niemeyer, da importância da natureza, da importância da integração das artes, do Oscar pensando na arquitetura em cada parte do que a arquitetura é importante. E aí a gente entra numa parte agora que eu acho importante, que é falar como o Oscar explicava a sua arquitetura. Então, o Oscar dizia que a arquitetura dele começou em Pampulha, porque foi a primeira grande obra de Niemeyer, com JK, né, nessa escala de cidade, e ele cria o Lago da Pampulha, e ele projeta os prédios que vão compor a Pampulha, que é o Cassino, né, o Yacht Club e o Casa do Baile. E aqui é a igrejinha da Pampulha. Oscar sempre... Aí aquela subjetividade do meu avô de mostrar sempre pela Pampulha, porque foi um marco da arquitetura. Oscar pega e apoia. Ele dizia, eu cobri de voltas a igreja da Pampulha. E com essa laje apoiando uma na outra, ele consegue não ter o pilar. Ele já abole, ele já tira daqui a coluna marcada que a gente vê na Mondadori, na Fata, em vários projetos do Niemeyer. Aquele privilegia a cobertura, né? Que, claro, foi o início, foi antes, inclusive, dele começar a trabalhar as colunas como ele fez Mondadori. Pampulha é antes. E por isso ele diz que daqui surge o trabalho dele. Oscar começa na Pampulha, fazendo esses prédios que viram um marco da arquitetura nacional. A Pampulha e a igrejinha, ela é um marco, vocês veem a grande nave aqui, o Oscar mostrando que com um desenho simples ele consegue agregar e
fazer a grande igreja, né, a grande nave, e ela atende. Os padres não entendem a Pampulha, porque ele é tão revolucionário, que dizem que essa igreja não é uma igreja, não é uma capela, porque não está concebida na forma da igreja, do que a igreja entendia de uma igreja convencional. Mas ela tem a nave central e tem a nave, né, tem a nave lateral. Tem o grande, e aqui a torre do sino, né? Vocês conseguem perceber a arquitetura. Por 30 anos ou 20, não se rezava nenhuma missa, nenhum padre adotou a igreja ou fez missa. Depois passam a fazer a missa, porque a igreja passa a ser usada como capela, começa a ter. E agora, recentemente, ela foi alçada à categoria de Santuário de São Francisco. O que eu quero dizer com isso? A importância da gente bater na tecla do que a gente acredita, a arquitetura revolucionando o conceito. Se a gente entender que a arquitetura ela vai compor o que a gente entende das cidades ou do futuro, né? Por exemplo, as grandes transformações de arquitetura foram por causa dos gregos, dos romanos, e a arquitetura andando sempre lado a lado com os grandes pensadores. Se não fosse um arquiteto ou um pensamento inovador ou revolucionário, nós não teríamos, por exemplo, as pirâmides, que foi os zigurates e por aí vai. O Oscar ele revoluciona o pensamento do que é uma arquitetura convencional e transforma a linguagem da arquitetura moderna brasileira. Aí está a grande revolução do Niemeyer e a grande importância do trabalho dele. E aí os painéis de Atos Bulcão, de Portinari, né? Do Paulo Werneck, e por aí vai. Isso me influenciou tanto, esse painel e vários outros que o Oscar faz, que eu comecei que eu também fiz um trabalho com hoje o que vocês vão ver aí na frente, que é o que influenciou no meu trabalho de design também, onde eu criei também algumas linhas de azulejo, de porcelanato e tapete e etc. O Oscar, como Brasília, quando ele faz Brasília, a esplanada, a grande praça, vem aqui de novo a importância do Niemeyer da praça. E se vocês repararem, a laje que ele cria, vocês podem ver, ele não delimita a laje por aqui, porque a laje é integrada. Ele quer mostrar que as cúpulas do Senado e da Câmara são integradas com toda a cidade. E ele mostra que as pessoas devem circular na laje. Não era para ser uma área privativa do Congresso. Ele pensava que a laje fosse uma extensão da calçada, uma extensão da praça e da área. A ideia era que você pudesse chegar nessa laje e contemplar a praça a Praça dos Três Poderes, onde você vê aqui o Fórum e aqui o Palácio do Planalto. O Oscar, de novo, mostrando que a praça não pode ser um elemento de ruptura, e sim de integração. Você vê os dois apoios aqui da laje, onde ela vai lá na calçada, né? Incorporada à calçada e ao pedestre, integrada com a Praça dos Três Poderes. Aqui o Palácio do Planalto, que vocês podem ver, e aqui o Fórum. Se vocês guardarem na cabeça de vocês esse croquis simples e pequenininho, vocês vão ver que está toda a contemporaneidade do Niemeyer e do urbanismo dele contemplado só nesse desenho. E como vocês podem, quando vocês forem visitar Brasília, se vocês tiverem isso na cabeça, vocês vão imaginar e falar que pena que o uso no dia a dia foi cerceada essa beleza arquitetônica, essa beleza estrutural ou essa beleza contemplativa da gente chegar aqui em cima e poder ver a Praça dos Três Poderes do ângulo diferente, né? E ter a magnitude dessa construção integrada. E eu posso falar desse. Tem uma coisa curiosa nessa casca, né, que a gente pode ver, foi quando o Nervi, o
calculista liga para o meu avô, na época era o Joaquim Cardoso, e liga: Oscar, descobri a tangente que vai permitir e tornar possível que essa casca apareça tocando o chão. Eu, como arquiteto, sempre achei uma conversa engraçada e nunca entendi muito, porque quando você vai visitar, você percebe que a área que toca o chão é uma área bem considerável. Porém, você olhando de longe, você tem essa ideia de que a casca aparece tocando o chão. Porque se você imaginar o volume de concreto que você tem aqui e o empuxo que isso usa, e como essa estrutura é pesada e pode abrir ou cisalhar e impactar, por exemplo, criar problema na laje que segura ela, realmente foi uma engenharia muito complexa. E você tem uma leveza nessa estrutura que é muito única. E que você vê aqui nesse croquis. E que você tem dentro um auditório com curva de nível, visibilidade. Então, tudo está pensado nesse projeto, nessa estrutura, que parece simples e não é. Você vê aqui o grande prédio, né? O anexo, aquelas duas torres que formam onde ficam os gabinetes dos deputados, dos deputados distritais, dos vereadores, deputados federais, e esse complexo com uma beleza. Então, Oscar faz Pampulha, faz Brasília com a maestria que poucos conseguiriam, claro. Depois que a gente faz um complexo desse, a gente consegue imaginar fazer algo parecido. Mas você chegar do zero e fazer toda essa beleza estrutural e arquitetônica do nada, aí está a beleza do Niemeyer. Aí Niemeyer por quê? Por causa disso. Por causa da criação e da inventividade, da geniosidade, da genialidade de Niemeyer. Aqui a gente tem a Catedral de Brasília. De novo, o Oscar fazendo um desenho simples, quase que não encosta, e você tem uma ideia de que a catedral é muito simplória, né? E ele tem a preocupação com a luz que vem né? Por isso que ele faz o vitral, né? A luz do ambiente, né? A luz natural que entra na igreja. E aqui ele mostra o visitante quando chega, que passa por uma galeria escura, ele chega na nave principal e ele tem a dimensão desse céu de Brasília, né? Desse grande céu lá que ele dizia que com a luminosidade que entra a luz natural, com a abertura que a catedral tem e com a sensação, tá vendo? Vocês conseguem ver aqui a grande nave, né? E a estrutura solta, porque você está num nível mais baixo, e ele consegue essa beleza e essa grande clarabóia integrada com o céu. E ele dizia que a pessoa que podia até não acreditar em Deus, mas quando entrava na catedral, achava que Deus existe. Aqui a gente voltando a falar dos pilares de Niemeyer, as pessoas falam por que eles são parecidos, quando Oscar prezava fazer uma arquitetura diferente. Se você observar o Palácio do Planalto, aqui o pilar ele tem uma característica diferente de abrigar o visitante. Por quê? Você tem uma laje elevada acima do pedestre para ter a segurança que o Planalto exige. Afinal, o presidente do país está ali. Mas os pedestres, o visitante, ele chega pela grande praça, de novo aqui a praça, sem a delimitação dela, entra pela praça e chega na parte de acesso, e vocês têm acesso e distribuído para o gabinete do presidente ou para alguma secretaria importante lá dentro e tal. Quando você tem o Alvorada, ele faz diferente, ele já pega a laje a 1 metro do chão, 1,5 metro, e você tem a laje de passeio, porque aqui é a residência do presidente. Então ele não quer uma laje tão elevada, ele quer uma laje integrada com o térreo, com o jardim do palácio. Então, 2 palácios diferentes, com uma mesma linguagem arquitetônica, né?
Vocês conseguem ver aqui no pilar do Alvorada e aqui no pilar do Planalto, mas com conceitos totalmente diferentes, sendo que o partido arquitetônico é o mesmo. Você consegue ver um apoio simples, lá o pilar parecendo que está tocando o chão, tem uma leveza absurda, né? Ele compõe a fachada, como a gente viu em Mondadori e em outros projetos, e ele repete isso no Alvorada, sendo que eles têm ambiências diferentes. E aí a beleza de Niemeyer tocando o chão. Esse é o Alvorada, e o Oscar pensando na arquitetura, o reflexo do espelho d'água do prédio no espelho d'água e a integração do Niemeyer com as artes. E a Catedral de Brasília, aquela beleza lá que a gente falou. Aqui é o acesso da galeria escura que nós falamos, que leva o visitante para uma parte semi-enterrada, onde isso aqui é quase um domo para a entrada de luz e proteção do fiel que está lá dentro, rezando, orando e tal. Uma beleza única de arquitetura e pilar. Aí, Niemeyer, por quê? Cadê a coluna? Aqui nós temos um sistema estrutural que ele é tão complexo que você não sabe. Isso aqui, essa coluna, você pode chamar de pilar, mas pode chamar também de viga. Ela está quase na horizontalidade, fazendo a composição da viga que apoia. Tá vendo? Você não tem a viga aqui que estrutura eles se tocam. E o pilar é também essa viga que une esses pilares. E você vai ter esse vazio lá em cima que permite que você tenha uma laje simples só de vedação. E que ela quase não afeta o projeto. Porque o que está em realce, o que está em primeiro plano, e que é a beleza dessa catedral, é a coluna, eu chamaria isso de uma viga pilar. Então, Oscar reinventando a estrutura de arquitetura. Aí nós temos aqui um videozinho muito interessante. As colunas de Niemeyer, a Oca em São Paulo, no Ibirapuera. Oscar na Europa, trabalhando e fazendo os projetos. Paulo, uma curiosidade, como é que, você que trabalhou 20 anos com ele, como é que ele era dentro do escritório? Era assim, cansado mesmo, como ele se apresentava? Toda hora Espera tipo... só um minuto. Espera só um minuto. Vamos deixar só terminar o vídeo. Terminou o vídeo? Ah, tá. Peraí. Peraí. Espera só um minuto, senão me perco. Tá.
Terminou? Peraí. Terminou. Eu acho que um finalzinho só. Tá, peraí. Senão eu me perco aqui na apresentação. Vamos lá. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo normal. Tá. Bem, pode falar, Leandro. Vamos. Querem falar agora? A gente querem encerrar. Deixa eu só tentar passar rápido para a gente tentar encerrar. Tá bom. A gente passa para as perguntas. Tá senão eu me perco. Tranquilo. Você vai anotando aí, a gente faz as conversas. Vou tentar ser rápido agora. Bem, aí é o Caminho Niemeyer. É um projeto do meu avô que é muito importante, que é um dos últimos projetos dele. Claro, tem vários outros, mas esse foi um dos últimos projetos concluídos, e isso é importante, que ele cria um caminho com o sucesso do Museu de Niterói. O prefeito pede para ele fazer um caminho Niemeyer, onde ele cria uma praça. A ideia é que vocês possam visitar Niterói e passear por um circuito, que é esse em vermelho, e circular pelas obras de Niemeyer, que a gente chama de Caminho Niemeyer. Então tem aqui a Praça do Caminho Niemeyer, você continua, tem alguns projetos aqui de uma praça com um negócio, aqui tem o Museu do Cinema Brasileiro, tem um CIEP por aqui tem o Museu de Niterói, e aqui a Praia de Charitas, que é o fim do percurso. Aí essa é a Praça do Caminho Niemeyer, com a igreja, a Catedral de Brasília, a Catedral de Católica, o Teatro Popular de Niterói, o centro de memória, um centro de conhecimento e cultura e uma catedral batista. Esse é o Teatro Popular de Niterói. Não vou entrar tanto em detalhe, porque a gente já demorou bastante. Então, temos 2 apoios, o Oscar também, todos eles. Cada projeto desse, é legal vocês perceberem que se a gente fosse fazer uma aula de 1h30, dá para a gente pegar um projeto dele e falar sobre todos eles. Falar 1h30 sobre cada projeto. Então, a gente não dá para falar de todos, então a gente passa para vocês conhecerem. Então, eu deixei um corte para vocês entenderem um pouco o sistema estrutural, que é o que a gente está falando aqui. Aí a importância do painel mural, que o Oscar faz esses desenhos. O Oscar já começa a fazer ele mesmo o próprio painel mural e desenhar. O Oscar priorizava muito a integração das artes com a arquitetura. Esse é um outro painel de azulejo muito bonito, que inclusive é a logo do nosso instituto, que eu sou presidente. Esse é o Museu de Ciência e Conhecimento, né? Que é a parte de esse prédio atrás. Se vocês repararem, ele tem semelhança com o Partido Arquitetônico de Partido Comunista Francês e até aquele da Bolsa de Trabalho de Bobigny, que é uma cúpula na frente e o prédio atrás, sendo que o prédio tem uma forma diferente, ele é mais baixo. A cúpula aqui assume a importância maior que o próprio prédio. Aqui a parte administrativa e aqui a parte do grande salão. Vocês conseguem ver aqui o pilar do Niemeyer aqui. Não foi construído desse jeito, acabou não tendo, mas ele, de novo, parecido com os do Memorial da América Latina em São Paulo, ele tem um pilar que suspende a rampa, quer dizer, tirando a função de pilar de apoio. Catedral Batista, Catedral Católica, que é enorme. Oscar se reinventa aqui também, porque quando a gente falou, a gente viu em vários projetos até agora que o máximo que ele tinha conseguido era 6 apoios. Aqui Oscar faz uma grande estrutura com 3 apoios e suspende uma cúpula imensa para 5.000 pessoas embaixo, totalmente elevada, solta do chão. Muito, muito similar à ideia do que era a Mesquita de Alger. O Museu do Cinema Brasileiro, uma estrutura enorme, super bonita, feito recentemente também. Se vocês repararem, tem muita semelhança com um prédio que a gente viu lá de Constantine. Oscar resgata a ideia daquele prédio, cria 5 cinemas e vários espaços de cultura e vivência, solto do chão. E olha a semelhança com aquele prédio de 300 metros lá na Constantine. E olha aquela casca que eles chamam de pomba, né? de pássaro, que parece tocando o chão, com 80 metros de vão. Isso aqui tem 300. 50 metros de vão, a gente olhando no croquis parece pouco,
olhando aqui, vocês percebem que o sistema estrutural é arrojado. Olha o volume de concreto que está solto do chão, como você consegue ver a cidade no fundo, consegue ver a cidade aqui atrás e consegue ver a grande praça. E a estação das barcas, que é o fim do caminho Niemeyer. E aí o Museu de Arte Contemporânea, que eu considero a grande invenção de Niemeyer, porque quando a gente fala do apoio, nós falamos muito dos apoios das colunas de Niemeyer. Se vocês repararem, aqui o Oscar chega no ápice da sua arquitetura fazendo um apoio só. O Oscar faz um grande museu, considerado um dos maiores museus e mais bonitos do mundo, tá? Onde ele tem um apoio central apenas. A integração, onde Oscar mostra aí a integração do Oscar com a natureza e o mar, e o circuito da rampa. A rampa é tão importante quanto a própria arquitetura. A rampa e o único pilar no canto. E aí é para todo mundo falar, por favor, o ó de todo mundo. Para mim é uma das obras mais fantásticas do Oscar. E que é uma beleza. Não tem nem muito o que falar, não preciso falar tanto, né? Os professores de vocês e você, o Alessandro, dá para brincar com o MAC de Niterói. Espero que vocês possam visitar. Aí, um projeto que eu estou fazendo, esse é um projeto do meu avô de urbanismo da Barra da Tijuca, serão 70 torres, urbanismo de Niemeyer, um projeto que eu estou retomando agora, que está lá no meu Instagram, vocês podem ver, estamos reestruturando todo esse projeto, com embasamento, um pouco do meu trabalho aí com o Oscar, a parte de urbanismo interior. A gente fez os apartamentos, uma torre que acabou ficando muito bonita, porque essa torre é antes do gabarito da Barra. Hoje ela virou uma torre, é a torre mais alta da Barra da Tijuca, sobraram 3 das 70 torres que iam ser construídas. Ela vai ficar mais ou menos assim. Um projeto na Barra da Tijuca. E alguns projetos de Niemeyer para a gente fechar. Memorial Prestes de Porto Alegre. Uma curiosidade desse projeto é que essa parede é uma parede, é o que a gente chama de estrutura, é o que a gente pode chamar na arquitetura moderna de viga-parede. É essa parede vermelha que tem esse desenho especial aqui. Só essa parede que segura toda a laje do complexo do museu. Você não tem pilar nenhum ao longo, o que permite que a gente tenha essa fachada de vidro livre de coluna. Esse foi um projeto que a gente fez com a consultoria dele, que é um centro olímpico, auditório, teatro, escola, prédio em Minas Gerais, um museu em Porto Alegre, Avenida Soberania, centro administrativo no Rio de Janeiro, um aquário que nós fizemos, que dá para construir, o auditório do Ibirapuera, que a gente trabalhou, a marquise do Ibirapuera. Esse projeto é um projeto super interessante, para vocês verem que o desenho que nós temos do projeto não é o que está construído hoje, foi alterado e Oscar fez um projeto construído, foi diferente. A coluna de Niemeyer, que a gente fala tanto, né? Aqui o Oscar tem uma coluna com viga, com parede, e que solta a laje a Oca, que tem uma beleza estrutural absurda, vocês têm que conhecer. As lajes não tocam a coluna, ele cria os vazios, é a integração dos pavimentos. O auditório, que foi terminado há alguns anos atrás, foi o último projeto do Ibirapuera, o Pavilhão das Culturas. O Detran, que foi restaurado, a gente fez um projeto para fazer uma reforma do projeto, mas não foi para frente. E aí a maquete da integração. Aí a gente trabalhando juntos, a igreja,
uma SHES que eu fiz, que eu estou relançando, a SHES Rio, alguns objetos que eu fiz de design, inspirados na coluna de Niemeyer, algumas mesas que eu criei, conjunto de móveis. Obrigado. Eu tinha um vídeo, Alessandro, eu tinha um videozinho de 10 minutos, mas eu vou optar por não passar, porque a gente já estendeu demais a palestra. Não, tranquilo. A gente teve problema também aí, mas acho que deu tudo Para não certo. cansar todo mundo, vai ficar todo mundo com raiva da gente. Mas deu tudo certo, Paulo. No fim das contas, ó, você tá aí no telão, tá tudo tranquilo. Queridos, quero agradecer a todos vocês, quero pedir desculpa pelos inconvenientes aí que nós fizemos, tá? Mas espero que tenham gostado. Obrigado. Perguntas, pessoal? Pode bater palma, tá aberto o microfone. Paulo, só descompartilha que deixa ficar grandão aqui pra gente. Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se não vai dar dificuldade. Não vai não. Como é que eu faço? Aí, pronto, já tá. Pronto, estamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Perguntar como é que era, sei lá, ele trabalhando com voo, sei lá. Pergunta, ele tá ouvindo, tá aberto o microfone. Só não tô ouvindo. Fala mais alto, fala aqui perto, senão não. Pode ir lá, fala seu nome e se apresenta lá. É a Isabelle que está falando? Isabelle? Não, calma aí. Maria Fernanda, qual foi o primeiro projeto que você fez com o seu avô? Olha, primeiro projeto, eu não lembro. Eu lembro mais um que eu trabalhei muito no início, que a gente fez, que eu trabalhei bastante, foi o da UENF. É um projeto de uma universidade aqui no interior do Rio de Janeiro, Campos. Um projeto que eu acho muito bonito, inclusive, que é uma universidade estadual aqui do Rio de Janeiro. Mais alguém? Cíntia, Lívia. Vai lá, manda palma. É a chance de perguntar. Vocês querem saber o que ele comia de manhã, por exemplo? Pode ir lá, Lívia. Oi, boa noite. Meu nome é Lívia. Tudo bom? Prazer, Lívia. Seus móveis são inspirados nele, assim, né? Mas o seu avô, em relação a isso, ele te apoiava muito? Ele te ajudava nessas inspirações? Ou foi depois que ele faleceu que você decidiu se inspirar nos trabalhos dele? Então, como é seu nome? Lívia. Lívia, olha que engraçado. É uma das coisas que eu tenho de maior valor para mim hoje foi ter tido a oportunidade de trabalhar com ele e ele ter visto meu trabalho, parte do meu trabalho. Aquela cadeira, por exemplo, que eu fiz, a SHES Rio, eu tive a oportunidade dele sentar nela, de conhecer ela e de comentar sobre ela, o que me deixou muito feliz. Então, eu me inspiro no meu avô pelo trabalho dele, mas eu também me inspiro no conceito de arquitetura que eu aprendi com ele. Eu tento levar tudo isso que eu falei para vocês, eu tenho como uma espécie de mantra para mim, que eu tento me reinventar também e criar coisas novas. Eu trabalho tanto com arquitetura, até o videozinho que eu ia passar para vocês fala um pouco mais do meu trabalho e dos produtos que eu crio do que do dele. É onde eu mostro a minha relação com ele. Agora, ele me influenciou em quase tudo que eu faço. Tanto ele como mestre, mas por ele também ser meu avô. Mas não é porque eu sou Niemeyer que eu me inspiro nele. É que eu sou um fã dele incondicional também, como arquiteto. Nós inspiramos nele, né? Ainda mais fazendo faculdade, nós temos muito disso. Ele é um conceito em todas as aulas, qualquer disciplina de arquitetura é citado ele. E você
viveu isso, né? Então não tem como não utilizar isso. E ó, tem uma coisa legal que eu posso dizer para vocês com toda certeza, porque eu fiz faculdade de arquitetura, eu trabalhei com grandes arquitetos e fiz muita coisa legal, já participei de vários eventos e projetos ligados ao Oscar, e eu posso dizer com toda certeza, com 100% de acerto, que tudo que a gente estudar sobre Niemeyer é pouco do que a gente tem para aprender sobre ele. Com certeza. Muito obrigada. Eu fiquei muito emocionada com a palestra. Eu estava muito ansiosa para isso. Não só pela história do seu avô, mas por você continuar a história, continuar fazendo o projeto baseado nele, né? Que, infelizmente, hoje em dia tem muitos arquitetos que só ficam pensando em revolucionar, só que não pensa também um pouco no manter a história. Você, com esses projetos, querendo ou não, acaba mantendo isso. Porque ele foi, como você disse, o maior arquiteto brasileiro, né? Então, é muito emocionante que a gente ainda possa ver projetos sendo feitos novos para futuramente a gente conseguir se inspirar nisso também. Com Então, certeza. Eu sempre que me perguntam, sempre me falam assim, Oscar era o maior arquiteto, que Oscar era o maior arquiteto brasileiro, eu digo que Oscar foi o maior arquiteto do mundo. Eu afirmo isso, porque para mim ele foi. Mas eu acho que, porque assim, hein, Alessandro, eu acho que é um pouco de conceito. Para mim ele é o maior arquiteto do mundo. Sim. Eu amo vários, eu amo Mies van der Rohe, eu amo Tadawando, eu amo vários outros. Mas quando fala assim, de todos eles, eu me satisfaço em beber apenas em Niemeyer. Sim, já te atende, né? É. Mais alguém, meninas? Cíntia? Ah, tem uma pergunta aí, a Isabelle mandou aí no A Isabelle chat. mandou aqui, peraí, deixa eu ver aqui. No chat. Esse negócio de chat é engraçado, né? Peraí, moderadores. Conseguiu aí? Se não, abre aqui. Peraí, não, é só clicar aqui em todos. Né? Isso. Como é que eu clico? Eu leio para ti aqui, ó. Não, peraí, Seu avô... Peraí, que eu vou fazer. Todos, tá aqui, já achei. Seu avô foi e é muito incrível para a história da arquitetura, ele me inspira muito nos projetos de trabalho que eu já fiz. Inclusive, fiz uma maquete do Palácio do Planalto. É verdade, tá lá embaixo. Vou mandar foto. Do primeiro semestre e ela foi exposta ontem. Parabéns, que legal. Muito bom. Olha, a gente tem um projeto com o Instituto que eu levo, Isabelle, Isabelle, né? Isabelle. Que eu agrego, eu recebo maquetes de estudantes e eu exponho elas com exposições que a gente faz. Se a gente quiser depois fazer um projeto, Alessandro, com a universidade, criar umas maquetes ligadas a Niemeyer, com o tema Niemeyer, e pensar em projetos, e botar isso com o Instituto, e a gente fazer uma exposição, pode ser uma coisa interessante que a gente pode criar. Vamos conversar, de repente a gente se encontra aí no Rio, a gente troca uma ideia aí no final do ano. Vamos alinhar. Tá bom. Assim. Combinado. E parabéns, Isabelle. Depois manda a foto. Boa noite, Paulo. Meu nome é Cíntia, sou estudante de arquitetura, estou no segundo semestre. E eu gostaria de perguntar para você, assim, qual o peso, né, de você carregar esse sobrenome e um legado aí na sua história, da sua família, qual o peso que você leva nas suas criações, nos seus projetos, com os clientes? Olha, é barra, sabia? Há muito tempo, por muito tempo, eu não pensava nisso. Mas cada vez mais isso tem se tornado uma realidade. Primeiro porque as pessoas ficam esperando um grande projeto meu. Aí eu fico muito inibido, às vezes, de como é que eu vou criar um projeto com uma cara Niemeyer sem ser o próprio Niemeyer. Aí eu fico preocupado de dizerem que eu estou plagiando ou que eu trabalho com... Fico imitando ele e aí fico querendo fazer uma coisa original. Ao mesmo tempo, o que eu faço é muito parecido com o que eu gosto do que ele fez. Eu penso como ele faria, como ele teria feito. Então é pesado mesmo,
Algumas vezes eu brinco que eu preferia ser um Zé Ninguém ou não ser parente do Niemeyer, porque aí tudo é possível, né? Eu não estaria aqui, por exemplo, mas estaria aí de repente na sala de aula com vocês, dando aula, ou fazendo outras coisas que podiam ser tão interessantes quanto. Hoje eu vivo o Niemeyer, respiro o Niemeyer e eu tenho que assumir um pouco o meu lado de que foi o legado que ele me deixou, que a vida me deixou, e eu vou convivendo. Vai sendo, seja o que Deus quiser, como dizia ele. Obrigada. Mais alguém? Oi? O quê? Ah! Não, é que eu tinha te perguntado aquela hora que eu te atrapalhei lá, Paulo, só para então encerrar, ser a última aí. Como é que era a mente criativa dele no dia a dia do escritório? Ele chegava com ideias ou como é que era essa cabeça aí dele? Ele não chegava com ideias porque ele não tirava elas da cabeça. Então a gente, várias vezes, quando chegava em casa, ele mandava eu pegar papel, manteiga e caneta. Aí eu falava com ele assim, mas eu chamava ele de Dindinho. Mas Dindinho, tá, já são meia-noite. Você vai pegar ou não vai? Ele falava, vai pegar ou não vai? Eu falava, vou, claro. E a gente ficava desenhando. Ele chegava no escritório, o projeto do dia anterior, ele trabalhava sábado e domingo. Ele vivia arquitetura e trabalhava todo dia. Então ele vivia criando. Muito louco. Legal não, muito louco. Queridão, vai lá curtir as suas férias. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado aí por Obrigado você. que compartilhou. E a gente vai se falando. Vamos ver esse projeto aí, de repente, criar alguma coisa com as maquetes. Vamos conversando. Tá bom. Obrigadão, Paulo. Queridos, parabéns, obrigado. Desculpa aí qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau, tchau.